pessoal, mais uma vez nós estamos aqui, hoje, dia 16, terça-feira, vamos continuar falando do nosso assunto comportamento canino, sino-etologia. Conforme nós explicamos ontem, mas nós tentamos explicar de uma maneira apenas para você ouvir. A ideia foi justamente isso, para ver se você conseguisse entender apenas ouvindo a questão do R+, do R-, P+, e P-. O que nós fizemos hoje de diferente? Dentro do assunto comportamento canino, cabe a nós, donos de cães, adestradores, sinotécnicos, estudiosos, profissionais da área, entender algumas situações do comportamento. E quando a gente fala desse quadrante aqui, nós estamos falando de algo que serve inclusive para nós, humanos. A questão de reforço positivo, reforço negativo, punição positiva e punição negativa serve também para nós seres humanos quanto ao nosso aprendizado, certo? Nós falamos no episódio 1, você deve lembrar, que reforço ele faz com que o comportamento aumente, certo? Então, quando nós estamos falando de reforço, nós estamos falando de algo que vai fazer com que a incidência daquele comportamento tende a aumentar. Não importa se esse reforço ele é positivo ou se esse reforço é negativo. Seja ele reforço positivo ou negativo, nós queremos que o comportamento seja reforçado. Então, se você quer que determinado comportamento do seu cão seja reforçado, que ele aumente, que esse cão venha fazer isso por mais vezes, você tem que fazer um reforço, você vai usar o reforço positivo ou você vai usar o reforço negativo, dependendo da situação. Aí é onde a gente vai explicar qual você vai utilizar, certo? Ainda dentro do reforço, que serve para aumentar o comportamento, presta atenção nisso, o símbolo de mais e de menos, eles são apenas na questão de adição e subtração. Eu adiciono ou eu retiro, certo? Então, quando nós falamos de reforço positivo, nós adicionamos uma coisa boa. Olha só, nós adicionamos coisa boa. Quando estamos falando de reforço negativo, nós retiramos coisa ruim. Olha aqui, ó, retiramos coisa ruim, adicionamos coisa boa, certo? Então, o cão sentou, eu dou a bolinha, eu estou adicionando coisa boa. O cão não sentou, aí não é a questão de eu não dar a bolinha, certo? Aí vamos explicar agora a punição positiva, para vocês começarem a entender o reforço negativo, e é muito fácil entender aqui a punição negativa. O cão sentou, eu adiciono coisa boa. O cão não sentou, eu retiro a coisa boa. Certo? Olha aqui. A punição, quando eu dou a reforço positivo, eu adiciono coisa boa, eu dou a bolinha pro meu cão porque ele sentou, eu quero que ele sente mais vezes, que ele continue com esse comportamento. Ah, ele não sentou, ele não ganha bolinha. Por quê? Esse comportamento de não obedecer ao meu comando de sentar, ele precisa diminuir. Então eu dou punição negativa. Eu retiro coisa boa. Retiro coisa boa. Então essa é a punição negativa, certo? A punição serve para diminuir aquele comportamento. E o comportamento nesse momento que eu estou retirando a coisa boa é o comportamento de não me obedecer. Se ele me obedecer, eu reforço para que venha acontecer mais vezes, eu adiciono coisa boa. Se ele não me obedecer, eu faço a punição negativa, eu retiro essa coisa boa, que é essa bolinha. Pode ser, como eu falei ontem, o carinho ou a palavra de elogio. Tá conseguindo compreender até aqui? Então vamos lá, vamos explicar agora a questão da punição, tá? Punição serve para diminuir comportamento, a setinha para baixo. Assim como essa punição também serve para diminuir comportamento. Os dois reforços servem para aumentar o comportamento. As duas punições servem para diminuir o comportamento. Se o reforço é positivo, eu adiciono coisa boa. Se o reforço é negativo, eu retiro uma coisa ruim. E se a punição é positiva,
eu adiciono uma coisa ruim, certo? Aí você vai começar a compreender que se eu adiciono uma coisa ruim, para eu reforçar ele de uma maneira negativa, eu vou retirar essa coisa ruim, certo? Então, o que seria essa coisa ruim? Eu falei ontem que você fazer o barulho ei, não, quando ele vai fazer uma coisa que você não quer que ele faça, o teu cão vai morder o gato, o teu cão tá indo para cima do cavalo, tá indo pegar a galinha, você quer que esse comportamento pare. Eu não quero esse comportamento, eu não quero que o meu cachorro saia correndo atrás das crianças de bicicleta, de skate no parque. Eu não quero que ele comece a latir para ir para cima de outro cachorro. Eu vou dar uma punição positiva. Eu vou inserir alguma coisa ruim. Então o que é essa inserção dessa coisa ruim? Eu vou dar uma bica no cachorro? Eu vou esmurrar o cachorro? Não. Isso é maus tratos. Isso não é punição positiva, isso é maus tratos. Agora a punição positiva é eu fazer ei, não. Ele vai olhar para mim e ele vai respeitar. Ele não vai correr atrás da criança. Ele não vai querer morder a criança. Ele não vai querer brigar com outro cachorro. Porque eu valorei essa minha chamada de atenção. Eu tenho que ser bem firme na minha chamada de atenção. Ei! E aí ele não vai mais querer ir para cima da galinha, morder a criança. Eu estou adicionando uma punição positiva. Porque eu quero que aquele comportamento diminua. Então eu estou adicionando uma coisa ruim. E a coisa ruim é o quê? É o meu tom firme de fala. É a minha correção. Eu estou adicionando uma coisa ruim. Aí ele obedeceu. Ele parou. Ele não vai mais correr atrás da criança. Não vai mais correr atrás da galinha. Não quer mais morder o cavalo. Não quer mais brigar com outro cachorro. Aí eu faço o quê? Eu retiro essa coisa ruim. Eu retiro. Eu simplesmente não vou mais puni-lo. Não vou mais fazer a correção. Eu simplesmente deixo de agir. Repara que o reforço negativo, ele é como se fosse que você não age. Você retira essa coisa ruim. Pronto. Qual que é a tendência de você ficar de boa agora? Ele passou, você está passeando com o teu cachorro, se ele tentou latir para a criança de skate, você corrige, ei, não! Se ele passou do lado da criança de skate na outra vez e só olhou para a criança de skate e ficou de boa com você simplesmente não faz nada, só continua. Só continua. Você retirou essa coisa ruim. A tendência é reforçar esse comportamento, de passar de boa perto da criança de skate. Repara que você deu um reforço negativo. E, obviamente, para reforçar muito mais ainda, logo em seguida, você pode sim dar um reforço positivo. Ele passou de boa do lado da criança de skate, não mais latiu, não quis morder a criança, você simplesmente passou de boa, ele não fez mais nada, isso já é um reforço negativo. Logo em seguida eu já posso, muito bom garoto, dar uma bolinha para ele, dar um afago, dar um carinho, um elogio, eu posso trabalhar assim, ó. Certo? Então eu posso reforçar, logo em seguida do reforço negativo, eu posso dar um reforço positivo. Aí vamos supor que logo em seguida eu dei a bolinha, aí ele não me obedeceu, eu dei uma coisa boa, ele não me obedeceu mais. Eu vou fazer o quê? Eu retiro a coisa boa. Olha a punição negativa aqui, ó. Aqui eu retiro a coisa boa. Se aqui eu dei a coisa boa, aqui eu retiro a coisa boa. Se aqui eu dei a coisa ruim, eu adicionei a coisa ruim, aqui eu retiro a coisa ruim. Então, trabalhar com comportamento, pessoal, é isso. Trabalhar com comportamento canino é entender essa técnica. A técnica do reforço e a técnica da punição. E há quem diga que vai falar assim, ó, mas eu não trabalho com punição. Pessoal, não confunda mais uma vez punição com maus tratos. Punição, nós estamos falando de um termo utilizado na psicologia que não significa bater, não significa esmurrar, não significa cometer atos de maus tratos. Não é porque eu tenho uma punição positiva aqui que na cabeça de muitas pessoas vai entender que essa punição positiva vai ser um chute no cachorro, vai ser um enforcar o cachorro, como muitas pessoas confundem.
e hoje fica falando coisas na internet, é que mimimi. Não, pessoal, não é isso. O profissional sério, ele estuda. O profissional sério, ele é pesquisador. O profissional sério, ele estuda muito, ele busca conhecimento, ele não tem tempo para ficar debatendo com essas pessoas que não estudam, com esses lacradores de internet, com esses lacradores de Instagram. Não, nós não temos tempo de discutir com vocês. O nosso tempo que nós estaríamos discutindo com vocês, nós estamos lendo livro de psicologia, livro de comportamento canino, artigos científicos, papers científicos, seja de outros países, em outros idiomas. Nós estamos traduzindo papers que não tem em português, nós estamos traduzindo, trazendo conhecimento, levando para os alunos. Então, você adestrador profissional, você sinotécnico, você operador K9, você não tem que ficar discutindo com aquelas pessoas que querem lacrar, que querem falar coisas que nem eles entendem. Nem eles sabem o porquê eles estão falando isso. Se pedir para eles explicarem isso aqui, eles não conseguem. Eles não sabem que isso aqui está dentro da psicologia. Nós, seres humanos, vivemos em cima disso. Quando você trabalha no final do mês, você trabalha muito bem, você ganha seu salário. Certo? Se você produz muito bem, você trabalha numa firma, num emprego que você, com produção maior, você tem bônus, reforço. Se você não recebeu o bônus, olha aqui, ó, punição, você não recebeu o bônus que você não produziu bem, você já vai receber só o seu salário do mês, sem o bônus. Punição, retirada de coisa boa, vem o bônus aqui. Olha aqui, ó, olha aqui, ó, você cometeu uma falta grave lá no seu serviço, você vai ter uma advertência, certo? Você vai ter uma advertência, inserção de uma coisa ruim. Você não cometeu nada, você resolveu o seu problema lá dentro da empresa. Olha aqui, ó, a retirada disso aqui. Você entende que isso é vida, psicologia? Então, você tem que falar para essas pessoas, cara, vai estudar um pouquinho, vai entender. Quando você compreender comportamento canino, quando você compreender comportamento humano, aí você vem falar comigo. Não é verdade? Então, pessoal, essa semana é a semana de comportamento canino. Apesar disso aqui servir para todos os seres, né, todos os seres vivos, esse quadrante do aprendizado vai servir para nós humanos também. Mas nós estamos falando de comportamento canino, como você viver bem com o seu cãozinho, como você viver bem, compreendendo, entendendo. Nós já falamos da educação canina, que é saber sobre os cães, entender sobre a raça, ter as coisas que o seu cão precisa na sua casa, fazer passeios, tudo isso traz felicidade e bem-estar para o animal e para você. E agora, compreender o comportamento desses animais também vai fazer com que você tenha uma vida boa com ele. Então, estudem bastante. Se não conseguiu compreender, deixa aqui embaixo nos comentários. Nós lemos todos os comentários, nós respondemos na medida do possível, né? A não ser que tenha mais de 1000 comentários e seja humanamente impossível responder, mas quando tem vários comentários, a gente pega aquele comentário que tem muito mais repetidos e a gente grava vídeos falando sobre aquele tema. Se você não concorda com alguma coisa, deixa aqui. Se você não entendeu alguma coisa, deixa aqui, para a gente saber que você assistiu, que você está nos acompanhando, e a gente vai, a partir de agora, fazer algumas demonstrações com os cães, certo? Então hoje, o nosso episódio número 2 da nossa Semana de Comportamento Canino, eu espero, do fundo do coração, ter passado para vocês conhecimento que vai fazer com que você viva bem com o teu cão, com que você olha de maneira diferente agora para o teu cão e fala, nossa, é verdade. Olha que legal, eu pedi para ele sentar e ele sentou, eu dei a bolinha, agora toda vez que eu peço ele senta e ele quer a bolinha como prêmio. Eu pedi para ele sentar, eu não dei a bolinha. Na próxima vez que eu for pedir, ele já entendeu. Ele entendeu, aí ele sentou, aí eu dei a bolinha. Quando você não dá a bolinha, também serve para ele entender. Quando você não dá, ele vai entender. Eu não dei a coisa boa aqui, ó. Ele vai entender que isso é uma punição. Na próxima vez, ele tende a fazer o certo aqui, entendeu? Se aqui eu tenho a diminuição, aqui eu tenho o aumento. Certo, pessoal? Então, caso você não entendeu, assista mais uma vez, tenta entender. A gente quer fazer com que esse conteúdo seja facilitado para você. É um conteúdo que
em muitos cursos, muitas pessoas explicam de maneira complicada, as pessoas saem do curso, falam que entendeu, mas depois não entendeu foi nada, certo? Então vamos estudar, vamos treinar cachorro, vamos ser felizes com os nossos cães. Muito obrigado e nos vemos no episódio número 3 amanhã. Valeu!